tarde. Estamos retornando com a nossa jornada vascular capixaba, Copanjo, SBACVS. Agora, a nossa mesa central do evento, a mesa que traz um encontro entre Minas Gerais e Espírito Santo, é a moqueca com pão de queijo. Quem vai falar primeiro para a gente, para abrir esse evento, é o doutor Túlio Pinho Navarro, ele que é vice-presidente da Regional de Minas Gerais. Mas antes da fala dele, eu gostaria de chamar os moderadores. O doutor Eliúde Duarte Júnior, presidente da SBACV Espírito Santo, doutor Wallace Medeiros, para que possam fazer uso aqui do assento. Eu gostaria de chamar também os debatedores, o doutor Guilherme Lucchini, o doutor Juliano Sandri e a doutora Gislaine, para fazer uso do assento aqui na frente. Tá bom? E aí, agora, com a palavra, o doutor Túlio. Em primeiro lugar, eu queria agradecer esse honroso convite que Eliúde me fez de estar aqui nessa mesa de moqueca com pão de queijo. Gostaria de... Sim. Elias, por favor, presidente da nossa jornada. Já ia agradecer a ele, ao doutor Elias, meu presidente. E é uma honra estar aqui. Nós vamos abrir, então, essa mesa, moqueca com pão de queijo, uma combinação bem razoável. Então, aqui eu represento a Regional de Minas Gerais, na pessoa do doutor Fernando de Assis, que é nosso amigo, e eu, como vice-presidente, estou aqui, então, no lugar dele. Nós vamos conversar rapidamente aqui sobre os principais pontos do consenso recente europeu, que foi publicado agora, em 2022 agora. Ele traz algumas questões interessantes que nós vamos estar conversando sobre isso. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Então, essa diretriz foi feita para avaliar as doenças do sistema superficial, perfurante e profundo, e também do segmento abdominal e das veias pélvicas. Essas diretrizes têm como intenção dar apoio às decisões clínicas que a gente toma no dia a dia frente ao paciente, mas lembrando que essas recomendações elas podem não ser tão apropriadas em todas as situações. Para isso, a diretriz ela só focou na eficácia e nos desfechos clínicos dos tratamentos e das recomendações, não em custo. Então, isso é uma questão que tem que ser levada em conta agora. E, claro, de acordo com a realidade de cada um, no nosso país aqui nós temos diversas variações regionais, inclusive dentro do sistema de saúde privado ou público. Então, isso vai variar conforme essas recomendações. Elas tentaram ser, sempre que possível, feitas na base focada no paciente, levando em conta a condição específica do paciente, se a doença é superficial, se ela é profunda, se é doença leve, se é doença avançada, nos recursos locais disponíveis, claro, nas diretrizes, nas regulações, nas leis, etc., e nessas recomendações da prática clínica. Então, eles começam definindo o que é doença venosa crônica. É uma definição bem curta, né? Qualquer alteração morfológica ou funcional do sistema venoso, de longa duração, então não é agudo, que leva a sinais ou sintomas que necessitam mais investigação ou tratamento mesmo, ou o próprio cuidado. A insuficiência venosa crônica, ela está restrita apenas aos quadros mais avançados da doença venosa. Agora, tem uma questão que eles chamam de disorder chronic disease, que são desordens venosas crônicas, uma vez que nem toda anomalia venosa é considerada doença, particularmente veias reticulares e, ocasionalmente, algumas telangiectasias. A base do tratamento, a base da descrição de todas as doenças é a nova classificação CEAP, que foi atualizada,
eu não vou me colocar aqui, só colocando. E eles começam com a primeira questão da recomendação de duplex scan. Indubitavelmente, ele se mantém ao longo dessas décadas como o primeiro teste diagnóstico de escolha. Então, as recomendações 3 e 4 tratam a respeito disso. Todo paciente que você quer planejar uma intervenção venosa ou esclarecer mais os sinais e sintomas, o primeiro exame de escolha é o duplex scan. Infrainguinal. Para suprainguinal, se nós desconfiamos de alguma síndrome obstrutiva, seja ela extrínseca ou intrínseca, também o duplex scan irá fazer parte da avaliação inicial. Venografia por ressonância magnética, angiotomografia, etc., são também exames que a gente vai levar em conta nessa avaliação suprainguinal. Embora a venografia, que era considerada o padrão ouro, ela, como método diagnóstico específico, hoje ela já é considerada obsoleta. Né? E a recomendação 5, seguindo, né, os ensaios, seguindo os métodos diagnósticos, todo paciente que você contemplar intervenção suprainguinal, uma imagem, seja com ressonância magnética ou tomografia, deve ser realizada em associação com o duplex scan. Vocês podem ver que o grau de recomendação é bem alto, é 1C. Em alguns pacientes, irão haver dúvidas e, por qualquer motivo, pode ser difícil de avaliar, o ultrassom intravascular pode ser considerado. Agora, isso aqui já é quase opinião de especialista, olha lá, classe 2B, B. Bom, agora nós vamos tratar rapidamente também sobre compressão. Quais são as recomendações para a terapia compressiva? Os pacientes simples do dia a dia, CEAP2, com ou sem sintomas acentuados, é recomendado a compressão elástica por volta aí dos 15 milímetros de mercúrio no tornozelo, para a doença não complicada. Para as doenças complicadas, que começam a partir de edema, você já deve aumentar esse grau de compressão, mas não é fixo, 30, 40. Ele permite começar em 20 e ir até 40 milímetros de mercúrio. Da mesma forma, aqueles que têm hiperpigmentação e dermatosclerose, e mesmo naqueles que têm todos os demais sintomas, inclusive úlceras, sinais, inclusive úlceras ocluídas, cicatrizadas, mas com um grau já de evidência menor. Está vendo? Todos os demais, edema, hiperpigmentação, tudo, o grau de recomendação ele é mais forte. Aqui é a grande mudança que houve nessa diretriz, que nesse aqui não. Aqui ele só fala que a compressão também deve ser realizada na pós-intervenção, só que o tempo de compressão é que vai variar individualmente. Isso aqui é muito interessante, pessoal, porque isso aqui é uma coisa que eu brigo muito. Eliud sabe até das minhas críticas a algumas propagandas, e aí é propaganda mesmo, porque eu acho que aí assusta o paciente, é que falar que varizes causam trombose. Varizes não causam trombose. Não é um fator de risco tão importante assim. E, se fosse assim, a gente teria que fazer uma tromboprofilaxia estendida desses pacientes. 30 dias, pelo menos, 28 dias, e com doses altas. E não. Como que a gente faz a tromboprofilaxia nesses pacientes? Da mesma forma que a gente faz para qualquer paciente cirúrgico. Os de baixo risco não fazem quimioprofilaxia, os de risco moderado e alto fazem cada um com a sua dose respectiva.
Apenas isso. Então, você tem que fazer essa tromboprofilaxia individual, de acordo com o risco do paciente, não por causa da doença. Então, isso aí tem que ser deixado bem claro. Por quê? A mínima evidência confiável para a gente saber, inclusive, qual a melhor tromboprofilaxia para esses pacientes. Nós temos pouquíssimas. Qual que é o melhor? Seria, então, os diretos, as heparinas de baixo peso, etc. Durante quanto tempo? Qual a dose? Então, isso vai ser determinado individualmente. Na verdade, a grande mudança que nós vimos e verificamos em toda essa diretriz é isso aqui, que o método preferido hoje na Europa, tem que deixar isso claro, é que a ablação térmica é a preferida, é a principal recomendação como primeira linha para o tratamento do refluxo safeniano. Em preferência à ligadura stripping, ou seja, cirurgia convencional, ou a escleroterapia guiada por ultrassom. Só vou recordar vocês que lá no início da recomendação, eles diziam que isso depende do contexto, depende dos recursos disponíveis e da preferência do cirurgião e do paciente. Então, se você tem todas essas condições financeiras e técnicas, por que isso aqui ganhou? Por que a ablação térmica ganhou? Por causa da menor morbidade pós-operatória. Então, foi isso aqui, foi a grande mudança, que pela primeira vez numa diretriz com altíssima força de recomendação, 1A, a mais alta, comprovada por vários ensaios randomizados. Claro, não é o único método. Recomendam espuma naqueles pacientes que preferirem isso e que os cirurgiões também preferirem, mas que tenham um diâmetro menor do que 6 milímetros. Por quê? Porque nos diâmetros acima de 6 milímetros a espuma fica ineficaz. Então, vamos chamar a atenção aqui para uma coisa. A história natural da doença venosa crônica não é completamente entendida. A gente acha que os pacientes com classe 2, CEAP2, vão progredir para CEAP3, CEAP4, 5 e 6, mas não existe nenhuma evidência direta apoiada em grandes estudos coorte que nos permitam concluir isso. E qual daqueles classe 4 irão progredir para a úlcera? Nós também não temos como afirmar isso. A gente sabe que existem subgrupos dessas apresentações mais leves que irão, sim, progredir para os demais. Mas quais são, nós não podemos afirmar, e muito menos afirmar que todo paciente C2 vira C4 e que todo C4 vira C5 ou C6. Então, ainda existem muitas dúvidas, né? Qual tipo de refluxo é o pior? A gente acha que é aquele ostial, que desce. Provavelmente é, mas a gente ainda não tem como bater todo o martelo. Qual que é dessas ainda? Ainda há alguma dúvida, porque aqui nós estamos falando não estamos falando de custo. Nós estamos falando apenas de eficácia, nem efetividade, eficácia. Então, vai variar, né? E toda classe CEAP vai ter que receber o mesmo tratamento? Todos são termoablação, todos são espuma, etc.? Nós não sabemos ainda. Né? Os fatores anatômicos de perfurantes, de veias laterais, etc., profundidade e tudo. Isso nós estamos falando de refluxo troncular. Para a retirada das veias varicosas, recomenda-se a flebectomia ambulatorial convencional, que a gente faz com agulha de crochê, a escleroterapia ou a combinação de ambas. É um grau de recomendação bem razoável, é 1B. Então, isso permanece. Isso aqui é interessante. E para as veias reticulares, qual que é a melhor recomendação?
Primeiro, você vai verificar se não há nenhuma veia, como nosso amigo Marcelo Couraça falou aqui antes, você tem que saber se tem alguma veia alimentando aquilo ali, ou drenando, antes de considerar esse tratamento, principalmente naquelas telangiectasias bem localizadas. Bom, qual que é o tratamento recomendado cientificamente? É a escleroterapia. Pode usar laser? Pode, mas olha o grau de recomendação, que é bem mais baixo, não quer dizer que é proibido, né? Inclusive é colocado. Mas o tratamento padrão, 1A, é escleroterapia. E o laser fica como, né, uma segunda opção para quem quiser considerar, aí, pesando também a disponibilidade, o treinamento, recursos, etc. Assim, o resfriamento, coisa que eu sempre achei ruim, é parte integral desse tratamento, principalmente do laser. Principalmente no laser. Bom, e as perfurantes? Para a imensa maioria dos nossos pacientes, com apenas uma insuficiência superficial e classe 2, talvez até 3, você não precisa de mexer nas perfurantes, porque uma vez que você retira o refluxo, aquelas perfurantes tendem a esvaziar e murchar. Só em casos mais avançados e específicos de ulceração é que essa abordagem das perfurantes vão ser importantes. Agora, nós vamos entrar na questão da intervenção do sistema venoso profundo, em particular do setor cavo-ilíaco. O que nós temos disso? Naqueles pacientes que têm a obstrução venosa documentada e sintomas acentuados, tem que ter essas duas condições, o tratamento endovascular deve ser a primeira escolha. Pacientes sem sintomas avançados, sem sintomas acentuados, você não precisa nem de intervenção endovascular e muito menos cirúrgica. Naqueles pacientes, isso aqui também é importante, porque muitas vezes é uma coisa que leva a gente a ter dúvida durante a abordagem desses pacientes com doença avançada, com a doença venosa crônica. Porque, não raro, a gente encontra doença venosa superficial associada à doença venosa profunda. E aí, faz o quê? Mas se tratar o superficial, pior do profundo? Não. Está até bem recomendado. Nós podemos fazer isso, mas com um grau de evidência mais baixo, igual nós podemos ver ali. E a recomendação deles, isso aqui vale para a Europa, mas vale também para onde aqui no Brasil houverem recursos, eles recomendam a ablação endovenosa do sistema venoso superficial. E aqui ele só reforça que, mesmo que o paciente tenha refluxo venoso profundo, a abordagem do sistema venoso superficial alivia e melhora aquela doença venosa crônica. Aqui, nos pacientes que têm doença venosa avançada com ulceração e obstrução do outflow venoso, deve-se considerar o stent, e como nós vimos na recomendação anterior, é a primeira opção, mas apenas nesses pacientes com doença mais avançada. Precisa de suspender anticoagulante se eu vou fazer intervenção no paciente com doença venosa? Não precisa. Embora o grau de evidência seja muito baixo, por quê? Porque ele, na verdade, a gente está extrapolando de outros estudos e de outras intervenções, mas a recomendação é essa. Que áreas que a gente precisa, então, melhorar no nosso conhecimento? Eu já coloquei algumas ali, à medida que eu fui colocando as intervenções, né, e eu já fui falando com vocês, quais daqueles classes C2 que vão virar classe C3, C4 e até úlcera venosa, dos pacientes C2? Certamente não são todos. Seria até, não devemos falar isso, não devemos assustar a população com isso. Você tem verose, você vai ter trombose, você vai ter ferida.
Nós ainda temos que saber quais desses pacientes realmente irão. Existem fatores de risco específicos para isso. Quais daqueles nos quais o duplex scan não é suficiente? Uns a gente já sabe, que é aqueles que têm obstrução no setor cavo-ilíaco. E as síndromes compressivas extrínsecas? Qual deles nós vamos precisar? Nós vamos precisar tratar todos? A resposta é não, né? Por quanto tempo e qual tipo de compressão é necessária após a intervenção no sistema venoso superficial? Há recomendação, nós vimos. O tempo é que nós não sabemos. Agora, ela é 100% necessária? Essa é uma pergunta também. E aqui, também, né, quais pacientes nós deveríamos selecionar para esvaziar, para abrir o sistema venoso profundo, particularmente o setor cavo-ilíaco? Alguns a gente já sabe, são aqueles com doença avançada. Mas há um subgrupo que ainda não está em doença avançada que pode se beneficiar disso. Quais são eles? Nós não sabemos. O que não nos autoriza é tratar todo mundo. E aqui, eu não sei se vocês repararam, eu esqueci de frisar isso com vocês, mesmo naquele paciente com ferida, seja ativa, seja cicatrizada, e com doença do sistema venoso superficial e profundo, a gente ainda não sabe, porque o grau de recomendação dela é baixo, ou seja, nós não temos essa certeza toda, né? Então, nós ainda não sabemos o real benefício. Que existe algum benefício, nós sabemos. Quem se beneficia mais, quem se beneficia menos, nós ainda não sabemos. E era isso que eu tinha para comentar com os senhores. Muito obrigado, meu amigo Eliúde. Muito obrigado, doutor Elias, por estar aqui.